Deus abençoe, glória a Deus. Segure na mão da pessoa que está do teu lado aí. Nós vamos orar mais uma vez, já oramos bastante. Mas diga para essa pessoa assim, preste atenção, porque Deus já está falando com você. Então ore por ele agora, ore por ela. Nós estamos numa comunidade é momento de um orar pelo outro, né? Nós temos este privilégio, esta oportunidade. Nós somos, Pai, um povo escolhido, eleito pelo Senhor, ó Deus. Por isso eu quero declarar em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, que nessa noite nós nos preocupamos uns com a vida dos outros, por isso oramos uns pelos outros, declarando mesmo a bênção, declarando mesmo a paz, declarando mesmo a alegria, declarando mesmo que o Espírito Santo ministre a cada coração, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que nessa noite fale ao coração de cada um que está aqui, Senhor, ó Pai, a começar da minha vida, Senhor. Pai, nós estamos prontos para ouvir o Senhor falar, mas queremos mesmo, Senhor, nos render aos teus pés, que os nossos achismos, os nossos preconceitos, tudo, Senhor, caia por terra nesta hora, e que nós, Senhor, tenhamos a liberdade no Espírito, Senhor, para, Senhor, receber a tua palavra, absorver tudo aquilo que o Senhor ministrar conosco, e, Senhor, nos dá sabedoria para praticarmos tudo que temos ouvido, porque não basta ouvir, a fé ela vem pelo ouvir a tua palavra, Senhor, mas nós precisamos agir diante de tudo aquilo que ouvimos e que recebemos. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero pedir ao Senhor que fale ao nosso coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Livra-nos do mal, Senhor, guarda-nos, ó Deus, debaixo de tuas asas, esconde-nos, ó Pai, à sombra do Deus onipotente, e, ó Deus, que nós possamos nesta noite fluir debaixo da graça do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia aí comigo no livro de Gênesis, no capítulo 20. Gênesis no capítulo 20. E peça ao Espírito Santo para que Ele ministre ao nosso coração nessa noite, de uma forma que nós possamos entender. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós nos fazemos de desapercebido quanto tudo aquilo que Deus tem falado conosco. E parece que o Espírito Santo, ele fala algumas vezes de uma forma tão diferente daquilo que nós queremos ouvir. E por ele falar de uma forma diferente da forma que nós queremos ouvir, nós muitas vezes não recebemos aquilo que Deus está falando. E aí continuamos numa busca incessante por uma direção de Deus. Tem gente que está buscando a direção de Deus desde que se converteu, né? Tem gente que se pergunta, e aí, estou buscando uma direção de Deus. Mas Deus não deu a direção? Não, ainda não. Mas há 30 anos você está buscando uma direção de Deus. O problema é que Deus nos dá a direção muitas vezes. Nós não queremos seguir o caminho que Deus nos direcionou e endurecemos o nosso coração. E por não entender os planos e os propósitos de Deus, nós nos desviamos muitas vezes para a direita e nos desviamos muitas vezes para a esquerda. E o que eu quero ministrar nessa noite que o Espírito Santo colocou ao meu coração, o tema da mensagem, se a gente pode colocar um tema, o Geraldo vai perguntar depois qual é o tema da mensagem, porque toda vez que eu prego, eu chego em casa, o Geraldo manda no WhatsApp, qual é o tema da mensagem? Então já fica registrado aí. É a males que vem para bem. Nem tudo que acontece na nossa vida é ruim, e nem toda coisa ruim que acontece na nossa vida é para o nosso mal. Então diga assim comigo: há males que vêm para o bem. O problema é que nós não discernimos quais são os males que vêm para o bem. Nós achamos que o mundo conspira contra nós. Nós achamos que tudo que acontece é porque Deus não gosta de nós. Se Deus não gostasse nem de mim nem de você, Ele não nos teria colocado no mundo. Eu, por exemplo, nunca fiz e nunca vou fazer em casa bacalhoada. Eu odeio bacalhau.
Então eu não vou fazer em casa. Eu não vou criar em casa algo que eu não gosto. Eu não vou criar algo em casa que não tenha serventia. Eu não vou fazer algo em casa, perder o meu precioso tempo fazendo algo que eu não vou desfrutar. Então, se Deus me criou e Deus te criou, é porque Ele nos ama, senão Ele nem tinha nos colocado na terra. Então, sinta-se abraçado por Deus nessa noite e diga para Ele: Senhor, obrigado porque o Senhor me ama. Mas agora eu preciso buscar entender que nem tudo que acontece é para o meu mal. E todo mal que muitas vezes sobrevém nas nossas vidas não vem de Deus e muitas vezes não vem do diabo. Eu já preguei aqui isso uma vez. Tem mal que vem de Deus. Eu vou explicar isso, calma. Tem mal que vem do diabo e tem mal que nós mesmos causamos. Talvez 70%, 80% dos males que vêm sobre nós, nós mesmos causamos. Nem é culpa do diabo. A gente costuma culpar o diabo por tudo, mas não fique achando você que o diabo perde tempo com coisinhas pequenininhas, não. Ai, furou meu pneu. Ai, diabo do inferno. Você acha que o diabo vai furar o pneu? Qual o propósito do diabo furar o pneu? Já capota o carro logo de vez. O problema é que nós atribuímos a tantas pessoas e situações a outros e queremos nos eximir da culpa. Então, mas tem coisas que acontecem na nossa vida que aos nossos olhos parecem ser maus, mas a Bíblia diz assim, que Deus não vê como vê o homem. Deus tem coisas que Ele faz na minha vida hoje que Ele vai explicar o porquê deste acontecimento amanhã. O problema é que muitas vezes eu não tenho tempo para esperar até amanhã, ou eu não me preparo para chegar este amanhã. Quem tem filho, quantos nãos você já deu ao seu filho? E todos os nãos que você deu ao seu filho são nãos punitivos? Você estava punindo ele por alguma coisa? Ou tem alguns nãos que foi um não de proteção? Né? Minha filha, ela não anda, ela voa. Então agora ela sobe nos lugares, ela pula. Né? A segunda vez que ela entrou na piscina. Olha que a gente tem piscina lá no condomínio, mas foi a segunda vez que a Rebeca entrou na piscina. Ela entrou na piscina ontem, antes de ontem, né? Com 2 boinhas, já vinha correndo e pulava. Tá nem aí. Ah, é água, não vou machucar, então fui, tchau. E mergulhou. E teve uma hora, minha esposa pegava lá no ar. Teve uma hora que eu fui eu falei, deixa. Ela mergulhou, deixei ela afundar até lá embaixo. Pensei que ela ia chorar, subiu rindo e ó, as perninhas nadando e chegou lá do outro lado da piscina. Agora, ali eu não falei não porque não tinha perigo e eu estava cercando ela. Mas quando ela sobe aqui na ponta da escada, vem aqui na ponta do altar, eu falo não. E tem hora que eu falo uns não agressivos, porque se o não for agressivo, ela vai pular. Então tem uns não que eu dou para ela que ela se assusta e ela paralisa. Então nem todo não, nem todo mal que nós entendemos ser mal é para o nosso mal. Há males que vêm o quê? Pro bem. Isso não está na Bíblia. É um dito popular. Mas nós vamos ler um texto agora que diz sobre isso. No livro de Gênesis, no capítulo 50 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo, eu tinha falado 20? 50, versículo 20. Gênesis capítulo 50. O versículo 20 diz assim: José falando isso aos irmãos dele: vós na verdade intentaste o mal contra mim, Deus porém o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Diga assim comigo: Senhor, que eu possa discernir a tua voz
e guiar os meus passos segundo os teus propósitos, em nome de Jesus. Eu já disse aqui esses dias sobre o livro de Jeremias, quando Deus diz: bem sei que planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal. Então Deus já deixa bem claro: eu tenho planos para você de paz, não tenho planos de mal, para vos dar o fim. Aí ele transfere a responsabilidade que você deseja. Eu tenho planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Ou seja, Deus ele fala: olha, eu tenho planos de bênção para a sua vida, mas o fim que você terá é o fim que você deseja e é o fim que você está traçando. Agora aqui a gente conhece muito bem a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos por inveja. José foi vendido como escravo. Passou anos, um processo muito difícil como escravo. Deus o honrou, Deus coloca como governador do Egito, Deus o coloca como segundo homem do Egito. E por José ser o segundo homem do Egito, José consegue conservar a vida do seu povo. Aí Jacó, seu pai, morre. Os irmãos de José falam assim: bom, agora que o pai morreu, José vai se vingar de nós. Agora que o pai morreu, José vai vir com tudo para cima de nós, com vingança. Porque talvez eles tenham uma mentalidade que diz: a vingança é um prato que se come frio. É assim? Não é? Prato que se come quente? Frio? Bom, fato é que a mente má fala assim: vai chegar o momento de eu me vingar. O mundo dá voltas. Ah, como eu espero o momento que Deus vai preparar a mesa na presença daqueles que me feriram. Então a mentalidade dos irmãos de José era essa: bom, se tem um momento que José pode se vingar de nós, o momento é esse. Agora José vai vir com tudo, com uma vingança rigorosa sobre nós. E aí José chama os irmãos e eles falam: pronto, é agora. Chamou para conversar, lá vem a bomba. E aí José fala assim: olha, vocês intentaram o mal contra a minha vida, vocês me venderam, vocês mentiram, vocês falaram que eu estava morto, mas o mal que vocês intentaram contra a minha vida, o que ele diz? Deus o tornou em bem. O mal que você intentou contra a minha vida, Deus mudou para o bem. Olha o que ele diz aqui: na verdade intentastes o mal contra mim, Deus, porém, o intentou para o bem. Então José poderia ter pensado assim: Deus não me ama, Deus não está nem aí para minha casa, Deus não está nem aí para minha família. Como que Deus permite que os meus próprios irmãos venham com traição sobre a minha vida? Como que Deus permitiu toda essa situação de escravidão? Como que Deus permitiu toda essa situação de quase morte que eu passei? Mas José, com uma mente entendida de quem era Deus, José com uma mente de quem era o Senhor, ele fala assim: o mal que vocês intentaram contra mim se tornou bem. Aí ele fala aqui no finalzinho: para conservar muita gente com vida. Ou seja, tem males que vêm sobre nós, que Deus muda esses males para o bem. Tem coisas que acontecem na nossa vida que não é para nos destruir, é para poupar a nossa vida. Tem coisas que acontecem na nossa vida da qual nós julgamos ser mal, porque a visão de mal que cada um tem de mundo é diferente. O que é mal para mim talvez não seja mal para você. Quem aqui gosta de bacalhoada? Problema seu. Eu não gosto, mas eu não posso dizer que isso é algo mal. Eu posso dizer que isso não cai bem ao meu paladar, porque esta é a minha visão de mundo. Mas você vai dizer assim: mas a bacalhoada é um manjar do céu, é maravilhoso. Eu vou falar: você está louco, isso é horrível, isso é pavoroso, o cheiro é horrível. E você vai dizer, talvez você vai dizer assim: mas nós não estamos vivendo no mesmo mundo. E aí eu vou dizer
dizer para você assim: não, porque o que é ruim para você talvez não é para mim. O que é mal para você talvez não seja mal para mim. O que é mal para nós talvez não seja mal para Deus. Talvez a situação que eu passei não foi uma situação de morte. Talvez eu falei: ah, Deus, eu vou morrer. Já viu, gente? Tem gente que é tão dramático, né? Que tem um cortinho no dedo e fala: ah, eu tô com uma hemorragia, tô sangrando, vou morrer. E Deus fala: menos, calma. Eu me lembro de uma história de um rei que sempre saía para caçar e ele levava consigo o seu servo. E todas as vezes que este rei ia caçar, ele levava consigo aquele homem era o que carregava a mala, era o que carregava as armas, era o que carregava tudo para o rei. E num certo dia veio um leão para cima dos dois e o servo tentou guardar o rei de todo jeito, mas não teve como. O leão conseguiu morder a mão do rei. E o rei perdeu o dedo mindinho da mão esquerda. E o rei foi embora muito bravo, foi socorrido, chegou lá no seu palácio, pegou aquele servo, colocou aquele servo numa prisão e falou: você é um incompetente porque você não conseguiu guardar a minha vida. Você não conseguiu me guardar, eu perdi um dedo por sua causa. Pouco tempo depois, este rei agora sai para caçar com outro servo e eles são capturados por uma tribo. E essa tribo era uma tribo canibal. Então quando eles vão sacrificar o rei, quando eles vão matar aquele rei, alguém percebe algo e diz assim: não podemos matar este homem, porque ele não é perfeito. Não podemos matar este homem, ele é defeituoso, lhe falta um dedo. Solte ele. Nós não queremos sacrificar ao nosso Deus alguém que seja defeituoso. E aquele rei chegou correndo no palácio, mandou tirar aquele servo da prisão e disse para o servo: olha, eu dou glória a Deus pela sua vida, porque se naquele dia eu não tivesse perdido o dedo, hoje eu estaria morto. E o servo começou a dar glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E o rei falou: mas por que você está tão feliz? Eu fui ruim com você, mandei prender você. Ele falou: não, estou feliz. Por quê? Porque se eu tivesse ido caçar com o Senhor, eu estaria morto, porque eu tenho os 10 dedos. Então tem coisas que acontecem na sua vida que aparentemente, que momentaneamente parece ser mal, mas Deus está dizendo assim: sabe por que eu permiti a perda do dedinho? É para salvar a tua vida lá na frente. Sabe por que eu permiti que teu carro quebrasse agora? É para que você não sofra um acidente 10 minutos depois. Sabe por que eu permiti que você perdesse a hora do trabalho? É porque o trem que você ia entrar, o avião que você ia entrar ia cair logo depois. Então aquela situação de mal aos seus olhos era bom. Eu estava te guardando, eu estava te livrando. Quando a gente ouve a história do World Trade Center, que foi atingido pelos aviões, depois disso nós ouvimos testemunhos ou relatos de milagres de muitas pessoas que perderam a hora do trabalho naquele dia. Teve um homem que comprou um sapato novo, estava indo trabalhar no World Trade Center, quase na esquina, o sapato estava machucando a perna dele, ele parou numa farmácia para comprar um band-aid. Um band-aid livrou a vida dele. Lógico que se não tivesse acontecido nada, ele estava xingando o sapato até 10 anos depois. Mas eu tenho certeza que naquele momento que ele viu os prédios caírem, ele falou: bendita a hora que eu comprei esse sapato. Bendita a hora que o meu carro quebrou. Bendita a hora que eu perdi a hora do trabalho. Então diga para a pessoa que está do teu lado assim: murmure menos e glorifique mais. Mas você não sabe o mal que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus não perdeu o controle de nada na história da nossa vida. E tem males, tem coisas maus que acontecem no nosso dia a dia, que Deus vai intentar o bem com tudo isso. O problema é que nós não temos percepção muitas vezes e reclamamos. Nós achamos que o mundo conspira contra nós. Ninguém gosta de mim. Talvez esse tenha sido o pensamento
pensamento de José por alguns tempos: ninguém gosta de mim. Eu fui jogado no calabouço, eu fui vendido como escravo, meu pai nem procurou saber onde eu estava, isso, aquilo. Mas lá na frente, José, ele mais maduro, José, ele diz assim: o mal que vocês intentaram contra a minha vida, Deus o tornou em bem. Então José estava dizendo a célebre frase: há males, meus irmãos, que vêm para o bem. O problema é que a gente só quer o bem, não é? Chega, a gente está comendo picanha contra filé. Você gosta de bacalhoada, Deus te guarde. Mas o dia que você está comendo bacalhoada, eu não sei a comida que você está lá, xaramanai. Aí o dia que tem lá, você abre o armário e fala: nossa, tem pão duro. É bom que quando não tem quase nada em casa, a gente lembra de pão de 15 dias atrás, né? Até que esse pão dá uma torrada, não é? O pão está quase embolorado. Tira o pontinho de bolor, põe na chapa, queima todo o micróbio e come. Não é assim? Ou é só eu que faço isso? Aquela bolacha que você ganha, que você odeia, mas o dia que você está morrendo de fome. Sabe como que eu passei a gostar de brócolis? Eu estava no multirão na igreja. Nós fomos 8 horas da manhã para o multirão da igreja, era 3 horas da tarde, fica uma irmãzinha ligando: gente, eu vou levar o almoço. E então o cavalo dado, você olha os dentes, né? Ele vai ficar ligando, cobrando a irmã: cadê o almoço? A irmã vai trazer. 3h30 da tarde, a irmã chega com macarrão com brócolis. Eu detestava brócolis, mas aquele dia eu comi como se fosse a melhor comida da face da terra. Aí eu passei a gostar de brócolis. Talvez eu precise passar um dia inteiro, né, de jejum para comer bacalhoada à noite. Mesmo assim, acho que eu não vou gostar. Tem coisa que vai... Mas nós julgamos algumas situações más e Deus fala: isso não é mal. O que eu estou fazendo é para te conservar com vida. O que eu estou fazendo é para te conservar humilde. O que eu estou fazendo é para te conservar no casamento. O que eu estou fazendo é para te conservar. Mas como pode eu estar passando por tudo isso que eu estou passando e ainda dizer que Deus me ama? Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus te ama. E tem alguns maus que nos sobrevêm que não é de Deus, mas é que nós julgamos algumas coisas maus que Deus não entende como mal. A palavra mal, ela significa de modo irregular, ruim, diversamente do que convém ou do que se desejaria, de maneira imperfeita, incompleta, insuficiente. Ou seja, algo que é contrário àquilo que nós pensamos, nós logo taxamos aquilo de mal. E ponto. Eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma aflição, e Deus está falando: não, eu estou guardando a sua vida. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus, no capítulo 6 do livro de Mateus. Mateus capítulo 6. Versículo 34. Olha o que Jesus diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu quê? O seu mal. O que Jesus estava falando? Olha, o mal, ele acontece todos os dias. Basta cada dia o seu mal. Coisas adversas, situações adversas, coisas boas e ruins acontecem todos os dias. O problema é que muitas vezes nós não discernimos como agir diante de algumas situações. Quando a gente lembra da história de Noé, muitas pessoas morreram. A família de Noé foi conservada com vida. Deus estava guardando a família de Noé. Não que Deus fosse ruim, mas tudo o que estava acontecendo na terra ia contra o caráter de Deus. Então Deus precisou exterminar toda aquela situação e poupou a vida de Noé. Tem coisas
31, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o quê? Descansará. Ou seja, quando eu estou em Deus, eu me escondo debaixo da sombra dele, e eu entendo que ainda que o diabo intente mal contra a minha vida, o meu Redentor vive, por fim se levantará ao meu favor. Ainda que o diabo tenha tentado mal contra a sua vida, eu quero liberar uma palavra sobre você nessa noite, que o mal se tornará em bênção, em nome de Jesus. Os inimigos de José intentaram mal contra ele. O problema é que tudo passa pelo crivo de Deus. Tudo passa pelas mãos do Senhor, o bem e o mal. Deuteronômio, ele fala assim: eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte. Lá em Jó capítulo 1, Satanás ele chega para Deus e fala assim: olha, Jó te serve porque é tudo bom, tá tudo maravilhoso, dinheiro no bolso, família bonita, carro do ano, casa do ano, tá tudo tranquilo, aí é fácil servir. Agora eu quero ver se vier uma situação adversa contra Jó, se ele vai continuar te servindo. E aí Deus fala: então vai lá, tira os carros de Jó. Ou seja, para que Satanás pudesse intentar o mal contra Jó, ele teve que pedir para Deus. Todos nós passamos por alguns processos na nossa vida, e nós precisamos entender o que é realmente mal e o que é realmente Deus trabalhando conosco. Tem muitas pessoas chateadas com Deus, dizendo: ah, Deus me abandonou, eu não tenho como guardar a minha filha 24 horas por dia, eu não tenho como guardar a minha esposa ou as pessoas que eu amo 24 horas por dia. Eu tenho que todo dia orar e dizer: Senhor, Tu és o guarda de Israel. Senhor, Tu és o guarda da minha casa, que a minha família esteja escondida debaixo de Tuas asas. Agora talvez o mal sobrevenha, talvez alguma situação adversa sobrevenha, mas nem tudo que é ruim é realmente ruim. Às vezes nós denominamos mal. Quantas vezes você já saiu de um culto e falou: nossa, o culto hoje estava horrível? Quem já pensou assim? Ah, o culto hoje estava pavoroso. Aí você vai conversar com outro irmão no final do culto, o irmão fala: nossa, que culto maravilhoso é esse? A gente estava na mesma igreja. Nossa, mas que palavra foi essa? Que palavra horrível. O outro fala: nossa, Deus falou comigo do começo ao fim. O problema não está em quem está pregando ou quem está cantando, o problema está em quem está recebendo. Tem dia que eu não estou bem, tem dia que era melhor ficar em casa assistindo Netflix do que ter ido para a igreja. Ah, pastor, você está dizendo que eu posso ficar em casa então? Não, não é isso que eu estou dizendo. É que tem dia, irmão, que é melhor você se trancar dentro do seu quarto e ficar que nem o seu Madruga lá, jogando chapéu e pisando em cima. Porque você está com problema com o mundo, não é o mundo que está com problema com você. E aí tudo está ruim. E quando você está mal, você pode comer picanha, que você come já. Nossa, comida horrível. Porque você não está bem. E aí tudo aquilo que você participa parece que não está bem. O problema é que muitas vezes nós estamos com uma visão errada de quem é Deus. E aí tudo que acontece nós culpamos Deus. Nós falamos: Deus, o Senhor não está me vendo, porque parece que está tudo ruim. Deus fala: onde está ruim? Eu estou trabalhando. José passou por um processo. Se José não tivesse passado por todo este processo, talvez ele não teria maturidade para governar o Egito. Tem alguns processos que nós passamos para Deus nos trabalhar conosco, para o que Ele tem muito grandioso lá na frente. Então diga para a pessoa que está do teu lado: aprende, meu irmão. Aprende. Você vai ficar incorrendo no mesmo erro toda hora, incorrendo no mesmo erro toda hora. Chega minha esposa em casa, faz bacalhoada um dia. Aí eu vou falar: amor, obrigado, eu sei que você dedicou o seu dia aí para fazer, mas não gostei não. Aí já eu chego no dia seguinte, ela fala: não, é que hoje eu fiz outra receita. Eu vou falar o que para ela? Não, é obrigado mesmo.
Depois de 7 dias que ela fez, eu vou virar travessa na cabeça dela e falar: eu não gosto de bacalhoada. O problema é que tem muita gente incorrendo no mesmo erro todos os dias e falando para Deus: aonde eu estou errando, Deus? Será que Deus vai pegar a situação e virar na sua cabeça e falar: meu filho, mas já estou falando que não é assim? Então tudo que acontece na nossa vida gera em nós maturidade, sejam momentos bons e momentos ruins. Os momentos bons me fazem entender que não é para sempre. Momentos bons são para sempre, assim como também momentos ruins não são para sempre. Eu já passei momentos ruins e estou vivo. Já passei momentos bons e também continuo vivo. Talvez a pessoa que está do teu lado aí, ele tem testemunho maravilhoso para contar de livramento de morte, assim como também tem testemunhos maravilhosos para contar de bênçãos que Deus liberou sobre a vida dele. Mas está aqui. Quando eu sofri um acidente de moto, eu estava cantando louvor na moto. 120 por hora, canta, eu recebi um novo coração do Pai. E bom, bati a moto. O Antônio Garotinho tem um testemunho, ele fala: virou o carro, virou a minha vida. Eu ia escrever: virou a moto, virou a minha vida também. Porque se não fosse aquele acidente de moto, talvez até hoje eu não seria cristão, não seria crente, seria pastor, seria nada, perdão no mundo até hoje. Agora aquele acidente mudou a minha vida completamente. Daquele acidente em diante, eu entreguei de verdade a minha vida para Jesus. Então diga para a pessoa que está do teu lado aí: aprenda, meu irmão. Ou você aprende, ou você vai toda hora passar pelo mesmo processo. Por quê? Porque só quem já repetiu de ano pode dizer como é difícil você ter que fazer a mesma série. Talvez você já tenha repetido de ano na escola. Como é difícil você chegar lá no fim do ano e falar assim: volta pro começo. Mas eu já fiz, mas foi reprovado, vai ter que fazer de novo. Aí aquele ano parece que não passa, aquele ano parece que se torna uma eternidade, porque tudo que você já ouviu, você vai ter que ouvir de novo. Tudo que você já passou, você vai ter que passar de novo. E aí tem gente que chega no final do ano e repete de novo. Tem gente que repetiu a mesma série na escola 5 vezes, 4 vezes. Ou uma vez, tudo bem, aceitável, mas 2, 3, é porque não valorizou todo o aprendizado. Então tem coisa que acontece no meu casamento, é para que eu aprenda e eu não incorra nos mesmos erros. Tem coisa que acontece no meu ministério, é para que eu aprenda e eu não incorra nos mesmos erros. E eu sei que Deus está cuidando de tudo. Deus estava cuidando da vida de José desde que ele nasceu. Deus havia dado uma palavra para José. Deus havia dado um sonho a José. E esse sonho estava mostrando para José onde ele chegaria. E como a gente sempre fala aqui, Deus mostrou o destino de José, mas não mostrou o processo. Porque se mostrasse o processo, talvez ele teria desistido. E quantas situações más José passou. Quando a gente fala assim que nós precisamos ler a Bíblia, é que tudo que nós passamos, alguém na Bíblia já passou. Igual, mais agressivo foi. O problema é que a gente fica olhando para o lado. Por isso que Deus, quando põe Josué agora à frente de Israel, ele fala assim: medita na minha palavra de dia e de noite, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, não fique olhando para a direita e para a esquerda. Olhe para mim, que sou o autor e consumador da sua fé. Eu tenho uma obra muito grande na tua vida. E esses dias eu até postei ou compartilhei um vídeo no Facebook que fala a respeito dos recomeços, que Deus é um Deus de recomeço. Às vezes Deus permite que nós paremos em um ponto para que nós possamos recomeçar algumas coisas na nossa vida. E a gente recomeça tudo errado de novo. Deus fala, às vezes fala assim: volta a fita, volta, agora ele vai começar. Começa de novo, começa bonitinho. A gente faz tudo errado de novo. E Deus fala: poxa, mas eu te ensinei. As lutas te ensinaram, as dificuldades te ensinaram, e você está incorrendo nos mesmos erros. Com Noé, Deus
abençoa a história da humanidade. Deus falou: não deu certo, vou ter que parar por aqui, vou recomeçar com uma família. Então nós precisamos começar a entender em Deus o que é para o nosso bem e o que é para o nosso mal. Tem coisas que nós precisamos amarrar o diabo. Agora tem coisas que o diabo está falando: Deus, manda ele soltar de mim, porque o problema não sou eu, o problema é ele mesmo. Essa situação que ele está vivendo foi ele mesmo que causou, Deus. Eu acho que o diabo faz umas orações também. Acho que o diabo tem hora que ora a Deus, fala: Deus, tira o fulano do meu caminho, tá complicado. Tudo eu, Deus, aí já não tá dando mais. Poxa, aí também não pega leve, né, Deus? O cara tropeça na rua, ela é cilada do diabo. O cara tá 120 por hora, bate o carro, não morreu, que diz que vaso ruim não quebra, e a culpa é minha. O cara passa com o sinal vermelho, toma multa, a culpa é minha. Acho que o diabo faz umas orações: Deus, dá uma ministrada no coração do teu filho lá, porque tudo é culpa minha. O cara parcela a televisão em 500 vezes, não consegue pagar, a culpa é minha. Ele não é um bom marido, não é uma boa esposa, a culpa é minha. Não é um bom pai, não é um bom filho, a culpa é minha. Acho que o diabo tem hora que fala para Deus: Deus, dá uma ministrada. E aí talvez o Espírito Santo fala: meu, eu tô falando, todo culto eu tô ministrando, o irmão tá lá: ô, culto horrível. Ô, fulano tinha que estar aqui hoje para ouvir tudo isso. Ah, como ciclano tinha que estar aqui. Irmão, esse vídeo vai estar no YouTube, depois você manda para ele. Mas recebe você que está aqui hoje. Porque as coisas começam a partir do meu posicionamento com Deus. Se você olhar para a Bíblia, José foi vendido como escravo. A mulher de Potifar está lá deitada na cama chamando José, falando assim: vem, vem. José poderia ter falado assim: ô Satanás do inferno. Sabe o que José fez? O que ele fez? Saiu correndo. Mas ele poderia ter falado assim: ó Deus, o negócio é o seguinte, já que o Senhor não me guardou, tô bravo. Já que o Senhor não me guardou, permitiu que eu fosse vendido como escravo, agora eu tô aqui nessa casa, agora quer saber, agora eu vou meter o pé na jaca e vou com tudo pra cima. Tá no inferno, abraço capeta logo de vez. Mas o que José fez? Manteve a sua integridade. E o mal sobreveio, ele continuou mantendo a sua integridade. E aí no final ele diz o quê? O mal que intentaram contra a minha vida, Deus o tornou em bem. Com qual propósito? De salvar a sua vida. Olha que interessante, Deus fala: eu vou salvar a vida daqueles que me traíram. Eu vou abençoar a vida daqueles que me traíram. Eu vou ser bênção na vida daqueles que me traíram. Então Deus tem ministrado todos os dias ao nosso coração. E hoje inicia uma nova semana. E toda nova semana que se inicia, nós temos expectativas novas, assim como um ano que se inicia. Mas eu preciso entender o quê? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, não o meu propósito, segundo o seu propósito. Tudo coopera para, diga assim comigo, tudo coopera para o bem. Para aí, olha para o irmão que está do teu lado, diga assim: não é para o seu bem, meu irmão. Ai, tudo coopera para o meu bem. Então que eu ganhe nessa semana um carro zero. Tudo coopera para o meu bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam, bem do propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, não o meu propósito. Agora, dentro deste propósito eterno, Deus vai me ensinando coisas grandiosas ao longo deste caminho. Ao longo desta caminhada, Deus vai me direcionando para que coisas, para que situações, para que pessoas me ensinem
ministrado, a minha vida, o meu dia a dia fala comigo. A minha filha, ela me ensina. O quebrar do meu carro me ensina. Meu carro quebrou ontem, me ensinou perseverança. Eu vim colocando da Serra até Mogi, foi faltando água, eu vim colocando água. 5 minutos tinha que parar o carro para pôr água. Eu falei, vou chamar o guincho, não, vou colocar água. E eu vou chegar em Mogi. Cheguei em casa, tô o carro aí, tá? As situações nos ensinam. O problema é que muitas vezes nós achamos que o mundo está conspirando contra nós. Tem gente que olha para as pessoas com aquele olhar meio assim, ó, desconfiado, né? Essa pessoa aí quer meu mal. Ah, o outro quer meu mal. Todo mundo quer o nosso mal, se nós olharmos com os nossos próprios olhos. Mas Filipenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, que nós tenhamos o mesmo sentimento que tinha quem? Jesus. E é interessante, olha, presta atenção nisso. O homem que quer morrer com Jesus, Jesus chama de Satanás. Pedro fala para Jesus assim, ó, Senhor, manda colocar uma cruz do lado da sua, porque eu vou morrer contigo. O que Jesus fala para ele? Sai daqui, ô Satanás. Agora o que trai ele chama do quê? Por que viesse, amigo? É estranho. O que quer morrer com ele chama de Satanás. O que o traiu ele chama de amigo. Por quê? Porque Deus não vê como vê o homem. Pedro falou que morreria com Jesus. Pouco tempo depois falaram para Pedro o quê? Você estava com Jesus. Ele falou, eu nem sei quem é esse cara. Quando negou Jesus, tinha estrutura para morrer do lado? Não. Agora aquele que chamou ele de amigo, o traiu. Mas logo depois fala o quê? Que pegou o dinheiro daquela traição, jogou e foi o quê? Se enforcar. Ou seja, veio um arrependimento sincero no coração de Judas. E esse arrependimento foi tão grande a ponto dele ir lá tirar a própria vida. Então Deus não vê como vê o homem. Nós julgamos as pessoas ou as situações segundo o nosso modo de ver o mundo. Por isso que nós achamos que tudo que acontece ao contrário daquilo que a gente quer é mal. Por isso que a gente acha que tudo conspira contra nós. Ah, fulano tirou o vaso daqui e colocou ali. Ele fez de propósito, ele fez que ele queria me cutucar. Você já viu criança de 3, 4 anos de idade derrubar um copo d'água? E tem uns pais que pegam a criança e falam o quê? Até espanca a criança, né? Mas ela sabia que ela estava fazendo errado? Às vezes não. Ninguém sai de casa falando assim, hoje eu vou bater o carro. Alguém sai de casa falando assim, com a vontade de arrebentar meu carro no poste hoje. Ô Senhor, prepara um poste bonitinho, um que me encontre a 120 por hora, porque é naquele que eu vou socar meu carro. Alguém sai de casa assim? Ou seja, acidentes acontecem no caminho. Então eu não nasci falando assim, olha, quando eu saí da barriga da minha mãe eu já saí chorando, porque eu fui dizendo, ô vida desgraçada, ô vida maldita. Eu acho que foi isso que eu acordei, saí falando. Eu nem sei o que eu estava pensando quando eu nasci. Agora o problema é que depois que muitos nascem, acham que a vida conspira contra ele, que ele nasceu para sofrer. Diga assim, eu não nasci para sofrer. O sofrimento, as coisas contrárias que acontecem porque basta cada dia o seu mal, a mal diário. Assim como acontece, a gente, quem já viu aquela caixinha de promessa? Já viu? A gente até agora tem caixinha de promessa digital, até no celular, né? Por que vou usar a caixinha de promessa digital? Não tem, né? Mas você acorda o primeiro versículo. Por que eu mando palavras de vez em quando, né? Sempre aí. Quem recebe as palavras aí? Às vezes eu mando, né? Mas dificilmente eu mando assim, vai se converter, ô picareta.
Se eu mandasse uma palavra dessa, como seria o seu dia? Péssimo. Por quê? Porque às vezes nós somos picareta, mas não queremos que ninguém fale que somos, né? A gente está... Então por isso que a gente gosta muito de caixinha de promessa, porque só vem palavra que o quê? Massageia o nosso ego, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem já abriu a Bíblia buscando uma palavra de Deus e já fechou logo em seguida porque falou, você vai morrer? Já aconteceu isso com você ou só comigo que acontece isso? A gente abre a Bíblia assim, né? Sai, tá amarrado em nome de Jesus. E pior que cai uns 10 textos, né? Ai, tá amarrado, repreendido em nome de Jesus. Tá queimado, fulminado, semeado. Nossa! Vou te destruir, virar um vento contra. Assim, eu vou te dar uma caixinha de porretadas. O pastor Silas Malafaia que falou que ia lançar uma caixinha de porretada, falando, vai se converter, raça de víbora. Já precisa se acordar logo de manhã, eu vou tirar uma palavra de Deus para minha vida. Vai se converter. Ah, tá amarrado, isso aqui é pro vizinho que fica ouvindo esses funk. Mas será que não é para nós que julgamos o outro segundo a nossa visão e não segundo a visão bíblica? Então nós precisamos entender que Deus muda o mal para o bem, se nós entendemos o plano e o propósito do reino. Cristo precisa ser formado em nós. Eu preciso olhar para você, você precisa olhar para mim e enxergar um no outro Cristo. Porque ainda que as pessoas estavam ali batendo e humilhando Jesus, Jesus falava assim, olha, eu te amo, meu amigo, vamos junto. Disseram para Jesus, por que você não ora e seu pai vai mandar uma legião de anjos? Ele falou, não, se eu orar Deus manda, o pai manda, mas é necessário que tudo isso aconteça, é necessário muitas vezes que eu passe por esse momento, que a gente possa orar ao Senhor, dizendo, Senhor, que ainda que os males se levantem contra a minha vida, que o Senhor transforme em bênção. Libera a palavra profética sobre a sua casa, em nome de Jesus. Eu não sei qual a situação que você tem passado na sua casa, seu trabalho, seu ministério, a sua vida, mas comece a declarar que essa situação contrária vai se tornar em bênção, em nome de Jesus. Sabe por que talvez a situação contrária ainda está te afligindo? Porque você não aprendeu, e talvez enquanto você não entender, Deus não vai te tirar disso. José foi para a cadeia, José saiu da cadeia, José foi para a casa de Potifar, saiu da casa de Potifar. Eu entendo que Deus ministrou ao espírito de José o propósito de todas as coisas, e aí ele diz lá, com sabedoria e graça, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem. Agora eu vou abençoar toda a vida de vocês. É essa maturidade que Deus espera de nós, que nós nos movemos pelo reino, em favor do reino. A nossa visão pequena é que nós nascemos para ter uma família, para ter um carro, para ter uma casa, um bom trabalho, roupas boas, comidas boas e finish, entende lá, acabou. Agora Deus, essa é a minha visão. Agora a visão de Deus é, você nasceu para cumprir o meu propósito, você nasceu para ser um servo abençoado, um filho abençoado, você nasceu para pregar a minha palavra, e tudo que você conquistar será para testemunhar a minha glória na sua vida. A visão que nós temos de mundo é diferente da visão que Deus tem. O problema é que nós julgamos tudo que Deus tem para nós segundo as circunstâncias que nós estamos vivendo. Deus não se move por tempo, Deus é atemporal,
Deus não se move segundo Cronos. Deus tem o tempo Kairos para as nossas vidas, ou Kairos. Deus não se move segundo aquilo que eu acho que tem que ser. Deus se move pelo propósito do reino. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, eu tenho que trabalhar em favor do propósito do reino. A minha vida manifesta o reino. Jesus, ele fala assim: o reino não vem de forma visível, mas o reino de Deus está dentro de você. E o reino de Deus só vai se manifestar quando a tua boca falar o que está cheio o teu coração do reino. Então eu quero liberar isso sobre as nossas vidas nessa noite, que nós vamos começar a enxergar as coisas do reino em tudo que acontecer no nosso dia a dia. Tem alguém te cutucando no trabalho? Talvez ele seja lá uma pedrinha que está te empurrando para o propósito. Talvez tenha alguma pessoa te contrariando. Talvez ele está te contrariando não porque ele é chato ou porque ela é chata, mas porque ele está vendo algo que você ainda não viu. Às vezes eu quero comprar alguma coisa em casa e estou todo eufórico, minha esposa fala assim: ah, não estou sentindo. Como eu odeio ouvir isso. Acho que todo casal é assim, casal que anda em uma só carne. Quando você quer fazer algo, o outro fala: ah, não quero. Como não? Vai ser bom para nós. Ah, não, mas não é o momento. Não, vamos comprar uma televisão de 50 polegadas agora para casa. Para que a de 32 tá bom? Como tá bom? Imagina, a gente pinta todo um quadro favorável a nós, né? Imagina uma TV de 50 polegadas e tal. Outro fala: ah, imagina. Não, mas não vamos comprar não. Parece que a minha esposa está conspirando contra mim. Não é, ela está guardando a minha casa. Talvez ela está vendo coisas que eu não esteja vendo. Talvez ela está enxergando alguma situação que eu não enxerguei. E por ser uma só carne, eu então me rendo à unidade. Então nós precisamos caminhar junto no propósito. E eu preciso acreditar nas visões que Deus dá à minha esposa, porque nós somos uma só carne. Tem hora que ela vai falar não. Aí ela fala assim: ah não, agora vamos comprar. E aí o birrento fala: agora eu não vou também. Não, quando eu quis, você não quis. Agora, porque agora... Aí olha como que a nossa visão ela é terrível. Aí nós dizemos o quê? Quando eu quis, você não quis. Agora que você quer também, eu não quero. Nós não entendemos assim: bom, o não foi para me guardar, agora o sim foi para uma liberação de Deus para um novo tempo. Mas a gente fica lá cheio das guerrinhas. Não, falou não, agora também deixa você precisar de mim. Primeira coisa que você vier falar, eu vou falar não também. Não precisa responder, mas quem é casado já pensou assim. Eu não estou te julgando, eu estou falando o que é. Quantas vezes a gente fica cheio do sentimento de vingança dentro de nós? Ah, eu quis comprar a TV, não quis comprar. Beleza. Ah, vem, olha a hora que ela pedir para comprar uma sandália. Ah, a hora que ela... Ah, vai ser minha hora. Luiz Fernando Veríssimo, uma vez ele escreveu um artigo. É meio grosseiro, mas ele retrata bem como é o ser humano. Ele falou assim que um dia chegou em casa, a esposa preparou uma mesa de jantar maravilhosa, luz de vela e tudo. Ele chegou em casa e falou: cadê os filhos? Está na casa da sua mãe. Ele falou: oh, meu Deus. E essa mesa? Amor, para te esperar do trabalho. Aleluia, o negócio hoje que vai ser... Então ela preparou aquela mesa, falou: bem, vai tomar banho. Na hora que ele chegou no banheiro, tinha um roupão novo, shampoo, sabonete, tudo novo. Falou: toma um banho, perfume novo, fica cheiroso. E ele tomou aquele banho, vestiu aquele roupão. Vamos jantar. E ele falou: vamos. Ele foi indo para o lado do quarto. Ela: calma, amor, vamos desfrutar da noite, vamos jantar. Preparou a melhor janta. E ele disse: ou eu vou morrer ou algo do céu está acontecendo nesse lugar. Jantou. Aí ele falou: vamos, ficou de pé, falou: e agora, o que a gente vai fazer? Ela: calma, vamos comer a sobremesa. Eu tô ligando para a sobremesa.
Vamos, o que a gente tem que fazer? Ele, calma. Comeu a sobremesa. Aí ela falou assim: bem, agora vamos pro quarto, que eu não estou aguentando de dor de cabeça, vamos dormir. Não estou aguentando, minha cabeça está explodindo. Ele falou: como assim? Você preparou todo esse ambiente, todo esse clima? Ela falou assim: mas eu estou estourando dor de cabeça. Ele falou: não pode ser, isso é coisa de Satanás. Ela falou: vamos, e dormiu a noite inteira. Ele ficou 3 meses pensando na vingança. Aí um dia ele chegou para ela e falou: amor, hoje nós vamos passear no shopping. Ela, é. Ele falou assim: olha, pode comprar o que você quiser no shopping, eu vou pagar. Ela parou na porta da Vitor Hugo e falou: posso? Ele falou: pode. Ela ficou 2 horas dentro da Vitor Hugo escolhendo bolsa. Amor, posso levar a carteira? Pode, amor, leva a carteira. E esse chaveirinho? Não, leva também. E aí ele disse para ela assim: mas amor, por que você não leva aquela outra bolsa também? Uma maior, uma menor? Ele falou: posso? Pode. Ela falou: meu Deus, tem alguém dentro do meu marido. E a hora que chegou no caixa, ele falou: amor, você não acredita, esqueci o cartão. Ela: como assim? Esqueci, vamos embora, deixa aí, outro dia a gente volta para buscar. O problema é que na nossa mente ela é assim. As pessoas ou alguma situação acontece ao contrário do que a gente espera, e nós passamos a vida maquinando como vamos dar o troco. Então eu quero declarar em nome de Jesus que todo mal se tornará em bênção na minha e na sua vida, em nome de Jesus. E que todo pensamento de vingança, de eles vão ver eu no palco, não, tudo isso vai cair por terra, porque a honra e a glória de Deus vai chegar na tua vida, e um dia você vai dizer assim: olha, sabe por que Deus fez tudo isso? Para que vocês sejam conservados em vida, para que a bênção do Senhor venha sobre o meu lar. Se coloque em pé para nós orarmos. Então eu quero declarar que todo mal que vem sobre a sua vida se tornará em bênção, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Eu espero que o mal não chegue, que a adversidade não chegue, mas se alguma hora bater na tua porta, diga: Deus, me ensina com essa situação como eu ser uma pessoa melhor. Senhor, me ensina com essa situação como eu desfrutar de um tempo melhor com a minha família. Ainda, Senhor, que o diabo tenha se levantado contra a minha casa, a Bíblia diz que se por uma porta ele entrou, por 7 ele vai fugir, em nome de Jesus. Levante tua mão, diga assim comigo: Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite eu possa entender o plano do Senhor, e que Cristo em mim seja tudo, que o Cristo que está sendo formado em nós possa gerar impacto na vida das pessoas que estão à nossa volta. Senhor, que a minha vida fale mais alto que as minhas palavras, Senhor. Senhor, a vida de José falou mais alto até mesmo do que suas palavras, porque quando José chegou para os seus irmãos para dizer isso, ele já estava honrando a casa, ele já estava honrando a família, ele nem precisava ter dito, e os irmãos já estavam vendo o tempo de honra na vida dele. Pai, em nome de Jesus eu quero declarar que, Senhor, nós vamos viver do propósito do reino, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nós tenhamos sabedoria para discernir o Senhor, o tempo bom, assim como também discernir os tempos maus, que nos tempos maus sejamos sábios para guardar, para que nos tempos maus sejamos sábios para aprender. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você: no tempo mau, no tempo bom José guardou, para que no tempo mau ele tivesse do que desfrutar. Isso fala de sabedoria e maturidade.
que a gente possa buscar em Deus essa sabedoria. Senhor, como me portar para que eu seja bendito ao entrar, bendito ao sair, para que, Senhor, a tua palavra se cumpra na minha casa, se cumpra na minha família. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero declarar, Senhor, que ainda que venha males, eles se tornarão em bem, porque ainda que o diabo, Senhor, se levanta, ainda, Senhor, que o diabo entre por uma porta, por 7 ele vai sair, em nome de Jesus Cristo. E quando ele sair, o Senhor fará florescer. Ó Deus, eu creio nisso, em nome de Jesus Cristo, que nós desfrutaremos de um tempo de bênção, que nós desfrutaremos de um tempo de alegria. Eu profetizo em nome de Jesus, ainda que aquele processo na vida de José fosse doloroso, o Senhor o usou lá na frente para conservar em vida toda a sua casa, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Oh, recalabassuriando, orobalabachorocolobadarabassou.